muito ruim. Essa que é a verdade. Mas o Tolima é ruim, o que o Corinthians é? É péssimo. Ah, tá. Pior que o gramado de ontem. Agora, Pior que o gramado Com espírito... Desculpa, doutor, pode falar. Não, pode falar, pode não, falar. o senhor tem toda a razão. Agora, já faz tempo isso, né? Bom, tudo bem, eu estou comentando daquilo que eu falei a semana passada. Tem que apagar a luz, tem que ver quem é quem, o que pode fazer, tomar medidas urgentes, urgentíssimas, não é só no futebol, é no Corinthians de um modo geral. Porque vou te contar, com dois zagueiros, um de 1,82 m, um de 1,87 m, o goleiro com 1,83 m, e toma gol de cabeça na pequena área de um cara raquítico que tem 1,70 m, nem na várzea. Nem na várzea. Desculpe o William, que foi capitão. Não estou falando desse jogador, daquele, não estou citando nomes. Mas não Nomes pode... não, mas a altura sim. Eu tenho primeiro, vamos começar a falar a respeito da escalação. O Lisieiro não pôde jogar, ele não foi relacionado, estava machucado e não foi para o jogo. O meio de campo do São Paulo já começou errado. Tá certo? Começou errado. O Jardine ele tem uma insistência besta com alguns jogadores que só ele parece que está querendo curtir essa ideia. Ou ele quer fazer uma média com os jogadores cobrões do elenco, ou ele não sabe realmente aí o que ele está fazendo. Por exemplo, o Hudson e o Jusilei já provaram que não conseguem jogar juntos. Deveria ter entrado o William Farias, São Paulo tem, não é o Correia ainda tá lá, o Farias. Não. Ao lado do Hudson, é muito melhor do que o Jusilei. O Jusilei é um cara pesado. O segundo gol vai em não, cima mas do não William é Farias. isso, o Facincani, não é só isso. Por exemplo, o Carneiro, pela última partida que ele fez, ele poderia estar no time. E o Nenê não. Eu não sei por que insistência no Nenê. Quando você tem um meio campo ali com o Hudson e Jusilei, que são dois caras pesados. O Nenê é um cara hoje que não tem a velocidade que ele já teve. O Hernanes é um cara que hoje não está 100% fisicamente. Você mata o meio campo do time. Ele mexeu errado. Ele insistiu para colocar o Diego Souza Então no o São time. Paulo jogou bem. Peraí, eu estou citando a escalação do time. Tá. E as Vai chegar no jogo ainda. modificações, modificações que o Jardine fez. O primeiro tempo do São Paulo, o São Paulo ele criou oportunidades para fazer gols. Ele foi incompetente e não fez. Isso aí é fato, é nítido. O zagueiro perdeu um gol na cara. Teve mais posse de bola, Alves. teve volume. O Hudson perdeu dois gols. O Hudson perdeu 2 gols. O São Paulo poderia ter construído o placar já no primeiro tempo. Mas não construiu. Era para virar 3-0. Poderia, Pascoal. Poderia ter tivesse um pouco mais de competência. Virava 3-0. 3 é um pouco de exagero. 3 é um pouco de exagero. Mas poderia ter pelo menos aberto o placar, doutor Mani. Era obrigação do São Paulo. Esse time de São Paulo no segundo tempo morreu. E o grande erro do São Paulo foi principalmente quando tomou o gol, mesmo com a menos, Pascoal, ele não poderia ter dado campo pro time do Tadieres, que só passou a pressionar o São Paulo no final do jogo. Esse, pelo menos, foi o jogo que eu vi. O Tadieres, ele faz o segundo gol pela covardia do São Paulo. O São Paulo poderia ter, pelo menos, segurado o Tadieres. A bola mérito nenhum. Não, mas foi no segundo tempo. Chutou mais que o São Paulo. O Tadieres passou melhor que o São Paulo. O Tadieres teve mais posse de bola. As chances do Tadieres foram melhores que a do São Paulo? Será que o chances Tadieres reais? foi Analise pior que o chances São Paulo? reais. Foi 2-0. Chances reais. Não, chances reais. Peraí, chances reais, o Tadieres não teve mais que o São Paulo. Não teve. Não teve, Facincani. Teve no segundo tempo. São Paulo jogou melhor. Teve duas. Não, Paulo jogou melhor. O primeiro tempo do São Paulo construiu um jogo que ele poderia ter saído já vencedor. Sim, mas não venceu. Concordo com você. Mas eu não acho que concordo. construiu esse jogo. Não, mas espera aí, São Paulo Facincani. para mim foi Peraí. inoperante. Que a torcida do São Paulo tem razão, que a torcida do São Paulo tem razão em estar pé da vida com o que ela está vendo, que o time de São Paulo hoje está mostrando que é um time frouxo, que é um time que não consegue jogar Libertadores e malemar está se arrastando no Campeonato Paulista, isso daí é fato. Só que algumas coisas têm que ser pontuadas. Esse time de São Paulo não é esse horror todo. Pega o elenco do São Paulo e compara com o Tadieres. Não falar que o elenco do Tadieres é melhor que o São Paulo. A imprensa pressionou a escalação do Pedrinho. É verdade. A imprensa pressionou. Ele tem razão. O cara tem razão. diferencial tem que jogar. Tem razão. Ele tem razão. A imprensa, a mídia corintiana pressionou a escalação do Pedrinho. Sobrou pro Pipo. A mídia corintiana pressionou a escalação do Pedrinho. O Pedrinho não pode. Ele é adulto. Eu concordo com você. Ele é adulto. Ele é melhor que o Everaldão. Ele é Só que bom existe jogador. Um sistema. Ele tem que jogar. Existe um sistema de jogo. Gente, se ele erra, vamos cobrar também, sendo né? montado. Tem um treinador que pensa o futebol de maneira diferente. Mas o Pedrinho ele foi utilizado, senhor Mani, na função que ele ocupava no campo ano passado. Exatamente, porque dada a pressão tremenda da mídia corintiana, o cara só vou botar o cara pra jogar. Porque se perder, eu tô ferrado. Ele tinha que colocar porque o Pedrinho é diferente do Everaldo. O Pedrinho é diferente. Sim, é claro. Eu acho jogador Bom joga. Ele joga mais. O que fez? Jogador bom Futebol, joga. É que nem dizer, porque quem joga, joga hoje em dia mudou. 80% do jogador vindo pra treinador. Não é. Hoje o treinador tem tanta importância quanto o jogador. O Luxemburgo no jogo sagrado falou que não. É lógico. Falou que era 70% de jogador. Não, bobagem. Se ele armar o time errado, se ele escalar errado, se ele armar o time errado, se o time correr errado em campo, por melhor que seja esse time, ele perde.
ele perde. O técnico é muitíssimo importante hoje em dia. E o Carille sucumbiu à pressão da mídia. Isso é verdade. Olha, Carille não. Carille não. Corinthians. O que fez... Pipo, que você tá muito... O pessoal está reclamando no Twitter que você não está fazendo o programa. Não, eu acabei de falar. Não, mas falou pouco. Então, Pipo, o que fez Thiago Nunes mudar de opinião? Porque Thiago Nunes, semana passada, quando perguntaram sobre o Pedrinho, ele falou, não treinei com ele, não dificilmente vai jogar. O Pedrinho entrou como titular. O que fez? Foi a mídia, a pressão da mídia mesmo? Não, talvez ele, na semana passada, quis tirar o peso da responsabilidade da derrota na ausência do Pedrinho. Então você já tira essa pressão de que, meu Deus, se não fosse o Pedrinho, etc e tal. Como, ao longo da semana, ele veio minando essa responsabilidade. Só que todo jogador de futebol e todo mundo que gosta e entende um pouquinho sabe que o time do Corinthians depende também do futebol do Pedrinho. Ele é um bom jogador, não acho um craque, não acho um gênio, acho um jogador muito bom. Melhor do que ali estão outros na posição do Pedrinho. E ele precisava jogar, é simples. Só que ontem ele entrou e fez bobagem. De ideias de jogo que não funcionaram e de escalação. Por exemplo, o melhor jogador da partida de hoje e o melhor jogador do Corinthians na temporada até agora é o Carrilho. Sem dúvida. Aí ele não jogou. Jogou no jogo primeiro tempo, no jogo de ida. Né? Você tira o melhor jogador do time para montar um meio-campo frágil no jogo que você vai ser atacado. Hoje, eu acho que muito do que o Corinthians conseguiu ter de volume de jogo, mesmo que um volume meio lento, tem a ver com o que o Barcelona não quis fazer. O Corinthians, o torcedor fala, a gente fala, todo mundo sabe, tem dificuldades de marcação, principalmente pelos lados, por causa do 4-3-1-2, e o Garro não está no seu melhor momento, e o Memphis até agora, né? E o Yuri é um jogador muito raçudo, vamos falar sobre isso. Muito raçudo, um jogador que se dedica bastante, que respeita a camisa, mas a bola precisa chegar, sabe? Aí os outros dois não estão funcionando muito bem, e lá atrás a coisa não caminha muito bem. Hoje o Barcelona não quis explorar esse defeito do Corinthians. O Barcelona, como disse o Calçade no comentário de abertura, é um mata-mata, o primeiro jogo tem um contexto e o segundo jogo é condicionado ao que aconteceu. O Barcelona, para mim, se condicionou em excesso. Porque se o Barcelona atacasse o Corinthians em algum momento, ele poderia incomodar. Eu também acreditei que a vantagem o faria ter essa... Porque é um time que... Isso aqui é o quinto jogo. Acho que os últimos 17, o Corinthians não tomou gol. Porque o Corinthians, ele toma quase todos os jogos. Sim. Então, assim, se você ataca porque você é dono de uma vantagem tão grande, você pode atacar. Sim. E ele não atacou, depois teve um jogador expulso e as coisas não O Barcelona optou pelo seguinte, não, eu tô com 3-0, não preciso me abrir. Tomei um, eu não preciso me abrir ainda. Tomei dois, eu não preciso me abrir ainda. Então, eu não acho sinceramente que seja um problema a escolha do Barcelona diante dos 3-0. Porque, de fato, se você se fecha do jeito que o time se fechou, para você tomar pelo menos 3 gols, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Então, o Barcelona fez quase o que o Corinthians fez semana passada. O Corinthians foi ao Equador para se fechar, para não perder. Perdeu. O Barcelona hoje se fechou para se defender. E por um limite, e por um lance mais agudo, um pouco mais, um pouco menos. Que havia algumas bolas de contra-ataque que o Barcelona nem acelerava a jogada. Não, no primeiro tempo. No segundo, até a expulsão, aí o Barcelona estava jogando mais. Estava saindo um pouco mais. Melhor do que o primeiro. Voltou melhor. E aí acho que a expulsão acaba sendo determinante para que a pressão final seja o que foi. Agora, eu entendo as críticas de vocês, sobretudo as que foram feitas em relação ao primeiro jogo.